Sport, Ceará, Vitória e Atlético Goianiense. Essas quatro equipes vão estar na Série A em 2024. Bom, eu vi alguns jogos da Série B. Essas equipes elas têm estrutura, têm torcida, têm bom elenco, têm bom time, estão preparadas para o acesso. Claro que você vai dizer, mas Roberto, é muito cedo ainda, são 5 rodadas. Mas eu vou falar para vocês detalhes aqui de como se monta um time para uma competição como essa, na Série B de 2023, pensando e planejando 2024. Então, por isso eu acho, e vou colocar aqui para vocês, é óbvio que vocês podem discordar, a gente vai conversar aqui de forma civilizada, eu vou dar minha opinião, vocês vão dar a opinião de vocês, mas eu acho, e vou dizer por que essas quatro equipes vão estar na Série A em 2024. Anote aí, Sport, Ceará, Vitória e Atlético Goianiense são as quatro equipes que vão subir. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, já chega aqui dando um like, um gostei, um joinha e comente. Ah, Roberto, não, acho que tal equipe vai subir, acho que tal equipe... Aliás, eu vou até falar algumas equipes também que eu vi jogar e que acho que vão estar ali brigando. Mas a minha opinião são essas quatro equipes, e claro, está muito cedo, quinta rodada da Série B, mas pela estrutura que a gente está vendo aí, né, que o nível está muito baixo. Essas quatro equipes estão se destacando pelo futebol, pode não ser até pela classificação, mas pelo futebol, pelo elenco que tem. Então, vão aqui embaixo, podem à vontade dar sua opinião, compartilhe o link, isso, marque seus amigos, isso, mas deixa o like, o joinha, o gostei e fale para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV, esse é o seu canal. Galera, esse QR Code aqui que você está vendo é da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você aponta a câmera, entra, cria sua conta com o código RNTV e começa a apostar com apenas R$1. Isso. Melhores cotações? Na Bet Nacional. Facilidade, aqui é tudo rápido via Pix. E olha, tem suporte 24 horas, 100% seguro e confiável, campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo para você tá assistindo, tá ganhando para o jogo e recebe. É a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. É a Bet Nacional. Bom, vamos por etapa, né? Porque é sempre bom dizer o seguinte, que inclusive a gente vai ter confrontos importantes nesse meio de semana e final de semana. Por exemplo, a gente vai ter Ceará e Vitória às 7 da noite no Castelão nessa quarta-feira. E o Vitória jogando contra o Atlético Goianiense no fim de semana, e o Sport jogando contra a Tombense nesta quarta-feira. São jogos que, obviamente, diretamente a gente pode dizer que são jogos que interessam direto às equipes que vão ter o acesso, na minha opinião. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente nota a estrutura de cada equipe, e eu não vou nem analisar a questão de classificação, porque o Criciúma está na frente, porque o Vitória está ali e tal, porque o Atlético está fora do G4, o Vila Nova está no G4, enfim. Aliás, o Atlético Goianiense já está no G4, né? Ele já está na terceira colocação. Mas é assim, o que eu penso do futebol, e eu vejo sempre quando tem um planejamento, e quando você monta a estrutura de um time. Por exemplo, o Ceará é um time muito bom, um time com variáveis táticas independente do técnico. Assumiu agora recentemente, foi campeão da Copa do Nordeste, o Eduardo Barroca. Mas ele manteve a mesma estrutura do time anterior e deu sequência, porque o time é bom, o time tem qualidade, o time tem banco, o time tem uma condição de brigar pelas primeiras colocações, e acho que o Ceará sobe, minha visão. O Atlético Goianiense é a mesma coisa, acho que também sobe o Atlético Goianiense, é uma opinião minha, tá? Por quê? Porque tem estrutura, porque tem a condição financeira, porque tem elenco bom e porque realmente é uma equipe muito forte, jogando em casa e também fora de casa. Então, um time que vai buscar, sem sombra de dúvidas. E vou falar aqui da última rodada, porque das quatro equipes que eu estou dizendo que vão subir, 3 vão decidir na última rodada em casa. Quer dizer, vão ter aquela coisa de estar na briga ali e decidir dentro dos seus domínios. Então, vejo que por esse aspecto também ajuda bastante pela campanha que essas equipes vão fazer. Mas aí, o Sport para mim é o melhor time da Série B. O Sport é o melhor time da Série B. O Sport, já falei aqui, é um time de Série A jogando Série B. Tem estrutura dentro de campo, fora de campo, tem suporte, tem bom time, tem bom banco e tem o apoio da torcida. Isso conta muito, torcedor. O apoio da torcida é importante demais.
Você jogar com a torcida do seu lado, incentivando, com um time de qualidade, com um time que toca a bola rápido, com um time que tem variáveis táticas, com um time que tem opções, e pode ter transição rápida, pode ter jogo apoiado, pode ter um jogo pelas flancos, um jogo bem aberto, às vezes precisa de um futebol reativo, também tem esse futebol reativo. Então tudo isso é um time que vai brigar, na minha opinião, pelo acesso e pelo título. Vejo que a equipe do Sport briga sim por essa condição de título da Série B. Mas assim, claro que a gente está começando a competição. Eu falei para vocês que a última rodada é interessante demais, porque o Sport joga em casa, na última rodada, eu estava analisando aqui, o Atlético Goianiense joga em casa, o Ceará joga em casa e só o Vitória que joga fora. Estamos com a tabela aqui analisando direitinho, vendo os jogos, tudo. O Vitória joga fora de casa contra a Chapecoense, o time do Vitória. O Ceará joga em casa contra o Juventude, na última rodada. E o Atlético Goianiense joga em casa contra o Guarani. E o Sport joga em casa contra o Sampaio Corrêa. Então são jogos dessas equipes na última rodada da Série B. Então, torcedor, pela estrutura que tem o time do Ceará, pela estrutura que tem o time do Atlético Goianiense. Aí você fala, Roberto, mas o Vitória subiu agora. O Vitória subiu agora, mas subiu e contratou bem. E é um time que tem uma estrutura boa e tem torcida. Isso é fundamental. Ter torcida nessa reta final ajuda bastante, galera. E assim, se você tiver um mínimo de condição, né, dentro do campo, a torcida empurra, a torcida ajuda. E esses são times que têm um apoio realmente popular muito grande. E tem uma estrutura de time de Série A. Então, por isso, a minha opinião é que essas 4 equipes vão brigar. Mas não vejo, por exemplo, torcedor, e assim, tenho o maior respeito por todas as equipes, pelo trabalho que todo mundo realiza, porque todo mundo tem potencial. Mas você pode analisar direitinho, um Botafogo de São Paulo tem potencial, um Guarani que já foi campeão brasileiro, o Vila Nova que está aí, o Criciúma que está liderando a competição por enquanto. São equipes que têm potenciais, né? Óbvio, de brigar lá. Mas na minha opinião, e assim, uma opinião minha, o respeito é de todo mundo, claro, é sempre bom você saber que o seu direito termina quando começa o do próximo, e assim vice-versa. E assim, eu penso, é uma opinião minha. Acho que essas 4 equipes, vou repetir, Sport, Ceará, Vitória e Atlético Goianiense vão para a Série A em 2024. Eu até vou guardar esse vídeo aqui, porque eu vou fazer um react dele após o término da competição. E não é assim, me dá os números da loteria, Roberto, você está sabendo muito, me diga aí quais são os números da loteria. Não, é pelo tempo que a gente já tem no futebol, pelo que a gente está vendo, e aí é esse ponto que eu estou colocando. E aí, torcedor, eu estou falando isso hoje, tá? Quinta rodada ainda da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vou falar uma coisa para vocês, isso tudo é hoje. De repente, se o Ceará perde 3, 4 peças, o Sport perde 3, 4 peças, o Vitória perde 3, 4 peças, o Atlético Goianiense perde 3, 4 peças, aí desce. Eu estou falando da estrutura hoje. De repente, se houver problemas com questão financeira, pagamento de salário, essa coisa toda, aí degringola, aí desce tudo, apaga tudo que eu estou falando aqui. Mas hoje, pelo que eu analisei das estruturas dos times que eu vi jogar, essas 4 equipes realmente são equipes que vão, obviamente, brigar pelo acesso e, na minha opinião, vão estar em 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, tem que se manter da maneira que está, ou seja, pagando em dia, buscando reforços, porque é uma competição longa, são 38 rodadas, a gente está na 5ª rodada, aí tem jogador que vai se contundir. E se você perde uma estrutura, se você perde, por exemplo, a base do time, isso é ruim, isso atrapalha, isso deixa. Aí você vai dizer, mas as outras equipes vão se estruturar na competição? Também, vão se reforçar. O problema é que é longa a competição, o problema é que você manter uma estrutura longa, sem essa questão financeira, sem o apoio gigante da torcida, porque uma coisa é você botar 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no estádio, outra coisa é você botar 25 mil, cara, pressão, caldeirão, isso é diferente, e isso vai acontecer com o Vitória nos jogos, com o Sport na ilha, com o Atlético Goianiense e com o Ceará, principalmente Ceará e Sport, que hoje estão com equipes mais estruturadas. O Vitória subiu da Série C para a Série B, reforçou, contratou jogadores de qualidade
e fez com que o time realmente começasse muito bem. Não é que você vai manter, não. Pode ser, por exemplo, nessa quarta-feira, o Vitória pode perder para o Ceará, que é um jogo de duas equipes que, para mim, vão brigar. No fim de semana, o Atlético perder para o Vitória, ou Vitória e vice-versa, porque são equipes que vão brigar. Ninguém vai ganhar todos os jogos. Isso não existe, tá? Ninguém vai sair ganhando tudo até o final, não. Tá? Ninguém tem um super time aqui. Mas, dentro da qualidade técnica que é baixa dessa Série B, é baixa. Você vê os jogos aí, cara, você olha o jogo da Série B, você vê o nível técnico lá embaixo, cara. E vê essas equipes com um nível mais alto de posse de bola, de toque de bola, de esquema tático, de variáveis táticas, de opções, de modificação de jogo, quer dizer, de jogo apoiado, de jogo aberto, quer dizer, enfim, tudo isso é o diferencial dessas equipes, por isso eu estou falando isso hoje. Bom, não quero que você concorde comigo não, você pode dizer, não, Roberto, você está errado, não quero não, eu quero que você discuta aqui, porque é bom. É salutar você dizer, Roberto, não é assim, pense dessa maneira. E aqui, óbvio, eu não sou dono da verdade, eu estou dando a minha opinião, tá? Mas quero, obviamente, a opinião de vocês também. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo e deixe, claro, a sua opinião verdadeira aqui no canal. Valeu? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Muito obrigado e fica na paz de Deus. Grande abraço, tchau.